Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. E, gente, antes de começar esse vídeo, eu já quero deixar bem claro que eu não tô querendo romantizar a gravidez na adolescência. Só quem já passou por isso, quem já teve algum parente que passou, sabe quão delicado é esse momento. E eu não quero romantizar, nem que esse vídeo sirva de incentivo. O único intuito desse vídeo é relatar o que aconteceu comigo, o que eu passei, como foi a minha história, como eu consegui superar todos os desafios, né, que a gente enfrenta sendo mãe com 14 anos. E só para deixar bem claro mesmo, para não surgir como um incentivo nem nada esse vídeo, tá bom? Então vamos começar o vídeo. Para quem é novo por aqui, meu nome é Johanna e eu tenho 24 anos e eu fui mãe aos 14 anos de idade. Engravidei, né, com 14 anos e também fui mãe com 14 anos. Gente, eu já namorava, né? Meus pais sabiam que eu namorava, eu já tinha um namoro. Não vou me recordar agora quanto tempo que eu namorei antes de engravidar. E a minha mãe vivia me perguntando, né? Minha menstruação atrasou e minha mãe vivia me perguntando. E aí, não desceu pra você, não sei o quê. E aí eu ficava, né, sempre tentando ludibriar, né? Pra gente não cair nesse assunto. Porém, teve um belo dia que minha mãe levantou, né? E falou assim que ia na farmácia e voltou com um teste de gravidez. Gente, na hora que ela chegou com esse teste, minhas pernas bambeou de um tanto que vocês não têm noção. Mas tudo bem, né? Aí ela falou que já tava desconfiada há um tempo, porque mãe é mãe, né, gente? Não adianta a gente querer esconder nada, porque mãe sempre vai dar um jeito e sempre vai descobrir, ou então ela sempre sente, né, ou sonha, alguma coisa vai acontecer pra ela descobrir. E aí a minha mãe chegou e falou que ela tinha comprado esse teste, já fazia um tempo que ela tava desconfiada. E, assim, eu tava desconfiada, mas não tava. Aquele negócio de tipo assim, acontece com todo mundo menos comigo. Acontece com a prima, com a tia, com a irmã, mas comigo não, né? A gente sempre tem isso aí na cabeça. Mas aí, beleza, ela chegou, falou pra mim fazer o teste. E lá vai eu, gente, fazer esse teste. Fui no banheiro. Ela comprou aquele testezinho de farmácia mesmo, né? E fui lá, fiz o teste. Gente, e eu tranquei a porta, né? Entrei lá no banheiro, tranquei a porta, fiquei lá quietinha. Aí, fiz esse teste, fiquei esperando o resultado. Aí, só que mesmo fazendo o teste, mesmo já achando que eu poderia estar grávida, na minha cabeça eu não estava. Aí, fiz o teste, fiquei esperando o resultado. Quando deu o resultado, gente, eu quase caí de costa. Eu não consigo explicar pra vocês o misto de sentimento que foi ali no momento. Eu acho que, assim, eu era tão nova que eu não conseguia entender, sabe? Aquilo que estava acontecendo, eu não conseguia discernir tudo aquilo na minha cabeça. Mas beleza, aí eu fiz, deu positivo, né? E pra mim sair do banheiro, gente do céu, quase que eu não saio do banheiro pra conseguir mostrar pra minha mãe, né? E aí eu saí do banheiro, né, que eu não tinha como eu ficar morando lá, eu saí e aí mostrei pra ela e ela já entendeu e eu já comecei a chorar e aí foi um chororô pra lá, ela de um lado, eu do outro. Porém, assim, foi um misto, né, porque no momento a gente já passa mil coisas na cabeça e aí eu fiquei lá, né, quieta no meu canto, chorando, com aquele monte de coisa passando pela minha cabeça ao mesmo tempo, sem entender o que estava acontecendo direito. E aí, nisso, a minha mãe também ficou lá na dela, chorando, pensando como que ia contar pro meu pai, né, que eu acho que foi, assim, a parte mais difícil que ela teve ali naquele momento, né, pensar como ia contar pro meu pai. Mas aí, beleza. A gente foi, meu irmão chegou, ela contou pro meu irmão e tal. E nisso meu pai só ia chegar mais tarde. E aí eu fiquei lá quietinha, tentando entender, né, mais ou menos ali como que eu ia fazer agora, né? Porque mãe, grávida, 14 anos, então era muita coisa pra diluir num dia só. Mas aí tudo bem, a gente ficou esperando, meu pai chegou. E aí a minha mãe foi, conversou com meu pai.
E a reação dele, gente, foi assim, não foi uma reação que eu esperava, tá? Foi a reação das mais lindas possíveis, porque a gente nunca espera, né, uma reação de um pai, a filha grávida com 14 anos, a gente nunca espera que seria uma reação como foi a dele. E aí a minha mãe conversou com ele e nisso ele teve um tempo, né, pra ele conseguir digerir essa história, porque não é de um dia pro outro, né, que a gente aceita tudo isso. E ele teve esse tempo e eu deixei ele conseguir entender, colocar tudo no lugar. E uma semana depois, quando a gente já tinha contado e tudo mais, ele sentou comigo e ele veio me falar, né, que por mais que eu tenha feito isso, que não é uma coisa certa, mas que ele ficaria do meu lado, né? E é uma coisa assim que até hoje, quando eu lembro, eu me emociono muito, porque não era uma reação que eu esperava, né, gente? Eu esperava que ele ia falar de tudo, menos isso. Eu já tava quase com as minhas malinhas prontas pra poder ir embora, né, de casa. E aí não foi essa reação que meu pai teve. Meu pai teve a melhor reação possível. E desde então, ele foi o melhor pai pra mim, como ele sempre foi, e também pro meu filho. Ele já aceitou no mesmo momento, tanto é que no mesmo dia ele já beijou minha barriga, e ele fez isso todos os dias durante a minha gestação. Esqueci de falar pra vocês, eu descobri a minha gestação, eu tava com 3 meses já, acho que eu não vou lembrar a semana certinho, mas já estava com 3 meses. E aí, gente, foi uma das melhores reações possíveis. Então, desde o dia que ele me chamou pra conversar, ele disse que estaria do meu lado, que seria um pai não só pra mim, mas também pro meu filho, e ele é até hoje, graças a Deus. E, gente, e a reação da minha mãe, ali no momento foi, ela só sabia chorar, né? Só chorar, 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 ela não conseguia esboçar nenhuma reação, nenhum sentimento. E a gente ficou muito preocupada com a reação do meu pai. Mas a reação dela foi ótima, graças a Deus. Quando a gente conversou com meu pai e viu que ele tinha aceitado, né, que ele não iria nem me colocar pra fora de casa ou fazer eu casar, algo assim do tipo, a reação dela também foi das melhores possíveis. E ela acolheu, né, tanto eu como meu filho hoje. Tanto é que hoje o Lucas também chama ela de mãe. Então ela acolheu a minha gravidez e tudo mais. Foi como se fosse uma gravidez dela também, porque até as vontades que eu tinha de comer alguma coisa, ela também comia comigo. Os enjoos que eu tinha, ela também tinha. Então foi uma coisa muito assim, tudo que eu passei, ela passou junto comigo, né? Tanto em dores, na hora do parto, tudo que eu passei ali naquela gravidez, nas dores, nas coisas que as pessoas falavam pra mim, tudo que eu ouvia, ela ouvia junto comigo e ela sentia junto comigo. Então, como sempre, minha mãe foi muito parceira e teve comigo do meu lado todo o momento. Aí a gente descobriu, né? Beleza, e contamos pro meu pai. E aí fomos marcar ultrassom pra gente saber quanto tempo eu tava, pra saber se já dava pra saber o sexo ou não e tudo mais. Aí fomos, marcamos ultrassom e aí descobrimos que eu já tava de 3 meses. Gente, foi uma coisa incrível, porque antes de todo mundo descobrir, eu era muito magra. Eu vou deixar umas fotinhas aí, vocês vão conseguir ver. Eu era muito, muito, muito magrinha. Nossa, esse aqui. E aí, antes da gente descobrir, de todo mundo ficar sabendo, eu não tinha nada de barriga, era retinha, nada, nada, nada. E quando todo mundo descobriu, acho que umas 2 semanas depois, gente, a barriguinha já saiu, já deu aquele saltinho, já ficou assim, aparente, ficou bem, dando pra perceber mesmo, só aquela bolinha assim na barriga. E aí, a gente fez os ultrassons e tudo mais. Eu lembro que quando eu descobri foi no mês de outubro, então eu já tava de 3 meses, tinha engravidado em julho. E aí nós fizemos ultrassom e já fomos começar o pré-natal. Iniciamos o pré-natal
ver se estava tudo bem com o neném, tudo bem comigo. E como era uma gravidez de risco, né, porque eu era muito nova, então só pelo fato de ter 14 anos já é uma gravidez que é de risco. Então a gente teria que tomar todos os cuidados possíveis pra não acontecer nada comigo e nem com o bebê. Gente, e agora eu vou contar pra vocês um pouquinho de como que foi pra mim, né? Estar grávida com 14 anos, como que as pessoas reagiam, né? Ao olhar e ver, tipo, uma criança grávida de outro, não sei o quê. Isso aí que todo mundo que fica grávida na adolescência escuta. Eu tenho certeza que não tem uma pessoa que não escute isso. E, gente, é uma coisa muito difícil. Muito, muito, muito. Porque além de você estar ali vivendo uma coisa que, querendo ou não, você não tá na idade para viver, você não tá preparada, o seu corpo não tá preparado, muito menos a sua mente. E você ainda tem que escutar muitas coisas. Por exemplo, acabou com a sua vida, não vai ter mais vida, tão novinha. E, gente, não, você não acabou com a sua vida. A sua vida tá apenas começando, você tá apenas ganhando mais um motivo para você viver, né? Que é uma criança, um bebezinho que é só seu, vai ser gerado ali dentro de você. Então você não está acabando com a sua vida. E eu escutava muito, muito isso. Nossa, tão novinha, gente, como que vai aguentar? Como que vai dar conta? E a gente já tá, né? A pressão, né? Ali totalmente 100% ali em cima de você. E você ainda tem que aguentar, ter que escutar, né? Como que você vai aguentar, será que você vai dar conta, mas a gente tem que ser forte, né? E aguentar esses tipos de informações, né? Que a gente recebe, esses tipos de julgamentos, né? Que a gente recebe. Tanto é que teve um momento, assim, da minha gravidez mais pra frente que eu já não tava nem escutando mais, né? E muitas vezes as pessoas falavam, eu já nem dava moral, já ficava na minha, porque eu sabia o que eu tava pensando, o que passava pela minha cabeça, então eu não ia me importar com o que as pessoas iriam falar, com o que as pessoas estavam falando, né? E eu acho que é uma coisa muito difícil que as pessoas enfrentam, que é o fato da família, né? Às vezes a gente pensa e fala assim, nossa, o que o pessoal da família vai pensar, o que eles vão falar? E é uma coisa totalmente errada. Foi uma coisa que meus pais falaram pra mim, que eu não deveria, e eles também não ficaram se preocupando com o que o pessoal iria falar, com o que eles iriam pensar. Não só o pessoal da família, mas como todo mundo. O que eles iriam pensar, o que eles iriam dizer. Então foi uma coisa que eu super coloquei na minha cabeça e liguei, né? Não liguei, eu tô nem aí e pronto. Então foi uma coisa que a gente fez muito isso na nossa família. A gente parou de se importar com o comentário que alheio, né? Que as pessoas iam falar. E como eu comentei agora aí com vocês, né? A questão de familiares. Tem algumas pessoas, né, da família que agem de alguma forma e tem outras que já agem de uma forma totalmente diferente. Eu queria citar aqui pra vocês uma pessoa que foi muito, muito importante na minha gravidez. Além dos meus pais, né, que foram primordiais, a minha avó Antônia. Gente, ela foi assim, surreal, vocês não têm ideia. Por ser uma pessoa de idade, né, porque a gente pensa assim, uma pessoa de idade, tem os seus princípios, não vai entender que é uma menina muito nova. E a minha avó, assim, ela abraçou também, né, ela abraçou essa causa que foi eu, no caso, minha gravidez, ela abraçou com todo amor e carinho, gente. Ela fez de tudo, tanto pra mim quanto pro Lucas. E ela foi, assim, uma pessoa maravilhosa, surreal. Eu devo muito, muito a ela, porque ela também esteve ao meu lado todo momento. Tudo que ela podia e não podia fazer por mim e pelo Lucas, ela fez, né? Então, assim, eu sou eterna gratidão por ela. E também pelos meus pais, né, gente, que ficaram ao meu lado, que foram maravilhosos comigo nessa gestação, também pós-gestação, né, que a gente também precisa muito de ajuda. E então, assim, só gratidão e minha avó com certeza vai estar vendo aí esse vídeo, ó. Beijo, vozinha, a senhora é nota 1000 e eu te amo muito. Obrigada por tudo. Amores, e eu também queria falar com vocês
sobre o que eu passei na escola, né, gente? Imagina o baque. Aí eu tava fazendo, se eu não me engano, o 9º ano do ensino fundamental. E aí, gente, chega eu, né, lá grávida, a única grávida, porque na minha época de escola tiveram outras grávidas, mas elas já estavam lá no seu 3º ano do ensino médio, acho que uns 18 anos. Então, tipo, eu com 14 anos, todo mundo, gente, eu chegava na escola com a minha barriguinha, porque eu fiz até um uniforme da escola. Na época eu fiz uma batinha, aí eu usava um cintinho assim, ó, coisa mais linda. Ficava parecendo mas eu usava. Não deixei de usar o uniforme, então eu fiz um uniforme especial, né, pra isso, e ficou uma gracinha. Mas, gente, vocês tinham que ver que eu passava, nossa, tinha dia que eu não queria nem ir pra escola. Eu chegava lá, ficava as mães, o pior nem eram os alunos, era a mãe dos alunos. Elas me olhavam com uma cara assim, tipo, parecia que era coisa de outro mundo, sabe? Eu sei, eu super entendo que não é uma coisa fácil, que não é uma coisa aceitável, né? Mas se os meus pais e a minha família já tinham aceitado, quem seria eles, né, pra estar ali me olhando daquela forma, com aquele olhar de julgamento? E eu ficava muito mal, gente. Pra mim aquilo ali era horrível. Era a pior parte da escola, pra mim foi aquilo. Mas também foi só no início. Depois o pessoal, até da própria escola, diretores, eles já foram se acostumando, né, com a ideia. E eu passava muito mal também, né, gente, no início. Eu não deixei de ir na escola. Tanto é que eu fui, até o último dia, eu fui à escola. Eu fui na escola de manhã e à noite eu fui pro hospital pra ter o Lucas. Então eu fui até o último dia mesmo. Então, à medida que foi passando o tempo, o pessoal foi se acostumando e parou, né, essa parte de querer me excluir ou querer ficar me olhando mal, ficar de conversinha nos cantos, sabe, falando sobre. Mas isso daí foi passando, graças a Deus, porque se tivesse continuado até o fim, eu não sei se eu iria aguentar a pressão, né, de ficar ali com aquele pessoal, todo mundo falando e tudo mais. E o pessoal da minha sala foi muito legal, a gente fez até um chá de bebê na época. Foram todas as meninas lá da sala, foi muito bacana. Eu acho que eu tenho até foto, se eu tiver ainda foto eu coloco aqui pra vocês. Mas foi muito legal essa parte assim, delas também aceitarem, né, viverem tudo aquilo comigo, toda essa fase assim que, querendo ou não era pra gente estar vivendo ali naquela época, né, 9º ano do ensino médio, mas eles aceitaram e viveram tudo aquilo junto comigo e foi muito legal, muito bacana. E eu não me arrependo, gente, de ter vivido aquilo com as meninas da minha sala. Até hoje, assim, eu tenho contato com algumas e é super bacana, a gente ainda relembra esses fatos aí que aconteceram. E na escola, então, foi isso, gente. Eu fiquei na escola até o final, não parei de estudar e também não parei depois, né? Depois que eu tive o Lucas, eu fiquei apenas 3 meses sem ir pra escola, né? Porque eu tinha que ficar amamentando e tudo mais. Mas aí, após os 3 meses, eu voltei pra escola, terminei o ano, deu tudo certo. E também não parei de estudar depois disso, me formei, deu tudo certo, graças a Deus. Gente, e agora eu vou falar um pouquinho pra vocês como que foi a minha gestação, né? Eu passei super mal, muito, muito, muito mal, gente. Nesses 3 primeiros meses aí que eu não sabia que eu tava grávida, eu já tava passando mal pra caramba. Só que eu achava que era sempre, alguma coisa que eu comi que me fez mal, ou eu tô com algum problema no estômago, essas coisas. Eu nunca achava, né, que eu poderia estar grávida. Mas eu já tava passando mal por conta da gravidez. Então, tudo que eu comia, eu colocava pra fora, gente. Nada, nada, nada parava no meu estômago. Só depois, acho que do 5º mês, que eu fui ficar melhor. E aí foi passando mais esses enjoos. Meu estômago doía demais, demais. Nossa, assim, eu não conseguia comer nada. E aí foi passando, foi melhorando, graças a Deus. E aí a barriga foi crescendo, eu continuei fazendo meu pré-natal, tudo certinho. Tava tudo bem comigo, tudo bem com o Lucas, deu tudo certo. E aí
a gente chegou no 9º mês, né, de gravidez. Depois que eu melhorei esses enjoos, eu não senti mais nada. Só depois, né, que mais pro final da gravidez que a gente sente uma dor nas costas muito grande. Eu não conseguia dormir direito, então eu nunca achava posição. Mas isso aí, acho que todas as gravidinhas, né, sentem isso. Elas não conseguem achar posição nem nada. E aí eu também não conseguia, gente. Era um caos pra mim dormir. E eu sempre dormia de lado, ou se eu dormisse reta, assim, me dava uma falta de ar que eu quase morria. Então era muito complicado nesse finalzinho da gestação aí pra conseguir fazer algumas coisas. Até pra ir pra escola era difícil, né? Porque às vezes eu ia sentar assim, a barriga tava muito grande, quase que não cabia na mesa assim da escola, na carteira. Era bem complicado. Mas a gente vai dando um jeitinho pra não perder nada nos estudos e tudo mais. E aí eu fui sentindo muitas dores nas costas, assim, nas pernas. Acho que pelo fato de ser muito magra, né? Porque eu também não engordei muito na gravidez. E tá com a barriga muito grande, né? O Luquinhas, ele ficou bem grandinho, graças a Deus, na barriga. E aí foi isso, gente. Foi chegando no final, na reta final, né? Da gravidez. Quando eu cheguei mais ali no 9º mês, eu comecei a sentir mais ainda, mais dor nas costas. E foi ficando cada vez mais difícil de fazer algumas coisas que eu fazia que antes eram mais fáceis, né? Foi ficando cada vez mais difícil, mais complicado. E aí, até que chegou um grande dia, né, gente? O dia que eu fui pro hospital. Vou contar um pouquinho pra vocês como que foi. Nesse dia, né, como eu já citei aí pra vocês, eu fui pra escola de manhã, normalmente. Eu já sabia, né, que eu tava ali na reta final da gravidez. O Lucas nasceu com 37 semanas, então ele nasceu ali, não demorou muito pra nascer, né, que tem criança aí que nasce com 40 semanas, 39, ele já nasceu com 37. E aí, quando foi chegando esse dia, eu já fui sentindo mais dor nas costas, né? Mas esse dia eu fui pra escola na parte da manhã, voltei, e na parte da tarde eu já fiquei mais deitada porque eu tava sentindo dor. Aí, beleza, fiquei quietinha. Quando foi de noite, umas 7 horas da noite, eu já comecei a sentir uma dor mais forte. E aí a minha avó, né, linda, maravilhosa, que eu falei pra vocês, a minha avó Toinha, eu falei, vó, eu tô sentindo uma dor nas costas muito forte. O que será que é? Aí ela, ai, será que você já tá sentindo as dores pra ganhar? Eu falei assim, ai, vó, será? Aí já bate aquele medo, né, gente? Aí eu falei pra ela e ela falou assim, ai, se for, a dor vai aumentar, né? Então, vamos ver, se a dor aumentar é porque é isso. Aí ela falou pra mim, fica andando dentro de casa. E lá na casa que eu morava antes, tem um corredor assim e vai pros quartos. Aí eu fiquei andando, gente. Fiquei andando. 7 horas eu comecei a sentir essas dores. Aí quando foi mais ou menos umas 10h30 da noite, assim, eu falei pra minha avó, falei, vó, não tô aguentando mais. Tá doendo demais da conta. E vou ter que ir pro hospital. Aí ela, então vamos acordar sua mãe. Nisso a minha avó tinha ficado comigo das 7 até as 10 pra ver se essa dor aumentava ou se era apenas uma dor normal, como eu já tava sentindo antes. Nisso a gente chamou minha mãe, as coisinhas estavam tudo preparado já, a bolsa dele, a minha bolsa da maternidade, tudo mais, estava tudo ajeitado, no jeito já de ir pra maternidade para poder ter ele. Aí eu acordei meu pai, minha mãe, eles já ficaram todo mundo apavorado, né, gente? Parecia que ele estava tendo o primeiro filho também. Aí a gente pegou as coisas e fomos todo mundo pra maternidade. Eu tive ele no hospital, né? Não era uma maternidade, era um hospital, mas tinha a ala da maternidade. E aí eu fui lá, cheguei, já foram fazer aquele bendito exame, né, do toque. Aquele que não recomendo nem pro meu pior inimigo, aquele exame, gente. Ou exame ruim. Mas tudo bem, né? Aí é necessário, então tem que fazer. Aí a moça lá, a enfermeira, fez o exame e eu já cheguei no hospital com 6 centímetros de dilatação. Então eu já tava com uma dilatação muito boa. E aí ela já falou pra mim, ó, você vai internar porque hoje você vai ter seu neném. Ai, gente, o medo que dá. Meu Deus do céu, passava 1000 coisas na minha cabeça. Parece que ali a ficha tava caindo mesmo, real, oficial. Falei, meu Deus, é hoje que eu vou ver a carinha do meu bebê. E fiquei muito animada e ansiosa e com medo e com vários sentimentos ao mesmo tempo.
E nisso a minha mãe ficou comigo, tá, gente? Todo momento ela tava do meu lado, como sempre falei pra vocês, muito parceira, graças a Deus. Não tenho o que falar, né, sobre isso. E aí a gente já ficou lá, já fiquei internada, eles já foram me internar, fazer todos os procedimentos, colocar a sonda e tudo mais. Acho que é sonda mesmo que chama. Eu vou colocar até fotinhas pra vocês aí, pra vocês verem a hora que eu internei e tudo mais. E aí, gente, internei, já fiquei lá. Acho que eu cheguei no hospital, deveria ser umas 11 horas da noite quando eu cheguei lá. E já internei. Aí, fiquei lá, eles colocaram toda a medicação. Eu acho que eles também deram uma medicação pra... Não sei se foi pra induzir o parto, não lembro, gente. Mas eu acho que foi alguma coisa assim nesse sentido. E aí eu cheguei lá, fiquei muito calma, muito tranquila. Fiquei lá junto com a minha mãe. E quando foi acho que umas 3 horas da manhã, e eu dormi, gente, nesse tempo que a gente conseguiu dar uma cochiladinha, acordei umas 3 horas da manhã, sentindo muita dor, gente. Parecia assim, que eu ia morrer, que eu não ia aguentar. E aí eu já fiquei muito mais nervosa, porque eu comecei a me cobrar, sabe? Eu fiquei pensando, falei, gente, eu não vou aguentar, não vou dar conta. Como que eu vou fazer pra parir esse neném? E aí a minha mãe já começou a dar super força, e ela começou a orar e ficar lá comigo, e aí eu fiquei um pouco mais calma, mas sentindo muita dor. E aí nesse momento eu já nem levantava pra andar mais, nem fazer nada, já fiquei lá deitadinha com a minha dor, sentindo assim, ai, não consigo nem descrever pra vocês o tamanho da dor que eu tava sentindo. E nisso, quando foi umas 5 horas, eu levantei, né, pra ir no banheiro fazer xixi, e a bolsa estourou. A bolsa estourou, e aí minha mãe já correu, já chamou a enfermeira já falou assim, então já vamos fazer outro toque pra ver se a gente já pode te encaminhar pra sala de parto. Aí fizeram outro toque, eu já tava com 10 centímetros de dilatação, tava tudo ok, e aí a gente já foi pra sala, né, do parto. Minha mãe teve que ficar lá fora, eles não deixaram ela ir porque o médico não tinha chegado e ela tinha que ficar lá fora esperando o médico chegar. E nisso eles ficaram lá fazendo toda a preparação, tudo mais, eu fiquei lá morrendo de dor, quase tendo um piripaque de dor, não tava aguentando mais, gente. Aí, beleza, fui. Quando o médico chegou, a minha mãe ficou ainda lá fora um pouquinho e eu já tava lá, ralando, gente. As enfermeiras, não, mãezinha, faz força que o neném vai sair, que não sei o quê. E eu já não tava aguentando, gente, eu não tinha força mais. Não tinha mais pinguinho de força, que eu já tava assim, com tanta dor, suada, quase morrendo. Aí nisso, o médico já tinha chego e tudo mais, ele mandando também fazer força. E enfim, né, não vou ficar falando aqui tanto de força que eu fiz pra vocês, mas só sei que foi demais, eu quase morri, quase não dei conta. Mas todo mundo, né, lá no hospital depois veio falar comigo, porque pela minha idade eu tive muita força, tive muita... não fiquei gritando, né, gente, porque assim, a minha mãe sempre me fez muito medo de ficar gritando, porque as enfermeiras iam judiar de mim. E aí eu fiquei lá quietinha, gente, não fiz escândalo nenhum pra mim tentar ao máximo, né, ser bem tratada ali dentro, porque o pior é você ainda tá ali naquela dor, naquele desconforto e ainda ser maltratada, né, pelas enfermeiras e pelo pessoal. Então eu fiquei bem quietinha, fiz o máximo de esforço possível pra dar tudo certo. E aí o Lucas veio, gente, coisa mais linda do mundo, nenenzinho mais, nossa, perfeito. Ele nasceu às 5h45 da manhã e com 3,310 kg. Nasceu um bebezinho bem gordinho, não era tão grandinho, mas também não era tão pequenininho, era uma coisa muito linda. E aí nessa hora foi que chamaram a minha mãe, né? Então no caso eu tive o parto sozinha. Minha mãe não conseguiu entrar. Eu fiquei a todo momento perguntando e as enfermeiras falando que só o médico poderia autorizar, então elas ficaram enrolando e por fim eu não consegui ter a minha mãe comigo nesse momento. Mas aí logo em seguida também eles já colocaram o Luquinhas perto de mim, já levaram ele, ela também já conseguiu ver ele. E logo em seguida também já fui pro quarto e consegui falar com a minha mãe e tudo mais. E logo depois já trouxeram o Luquinhas pra gente e deu tudo certo. E assim, gente, foi... eu acredito que foi
mais uma superação pra mim, porque eu achava assim, ao longo da gravidez, foi uma coisa que eu fiquei com muito medo, foi o parto, né? E pra mim foi assim, foi muito doloroso, é claro, mas foi tranquilo, porque eu já vi mulheres aí que ficam em trabalho de parto por 30 horas, 35 horas, e graças a Deus o meu foi bem rápido. Eu cheguei aí no hospital às 11 da noite e às 5h45 do outro dia ele nasceu. Então foi bem rápido, não foi uma coisa assim que eu tivesse que ficar lá internada, passando aquele sufoco. Então, graças a Deus, o Senhor me abençoou demais nisso. Então foi uma coisa que eu tava com muito medo e deu tudo certo. E foi isso, gente. Aí a gente já foi curtir o nenenzão, já fomos pra casa, acho que no outro dia, ou no outro dia, não lembro direitinho, porque faz um tempinho já. E foi isso, gente. Esse foi o meu relato. Espero que eu venha servir de exemplo para muitas aí que estão esperando seu bebezinho, que também estão aí na gravidez da adolescência. Gente, não pensem, né, igual eu falei pra vocês, não pensem que a vida de vocês acabou só porque vocês estão esperando um bebê, porque vocês ficaram grávidas, adolescentes. Não pensem isso. E eu também quero deixar um recado pra vocês que são adolescentes, que estão aí iniciando a vida agora. Também não é uma coisa legal, tá? Ficar grávida, adiantar muitas coisas que você poderia esperar e passar mais pra frente. Então não tô querendo passar o pano e falar assim, não, engravidem, porque não, gente. Se vocês engravidarem, igual foi comigo, que foi uma coisa assim, né, que aconteceu, né? Tudo bem, mas se vocês puderem evitar, melhor ainda, certo? Os métodos contraceptivos estão aí, né? Então, se vocês forem fazer algo, utilizem. Então, é sempre bom a gente ter isso aí na cabeça. Se a gente puder evitar, ótimo, porque vocês vão conseguir viver a vida de vocês, vão conseguir aproveitar o tempo de adolescente para depois vir o tempo de adulto, e aí vocês vão fazer as coisas no tempo certo, sem adiantar nada, né? Porque é aquilo, né, gente? Tudo que a gente adianta, a gente às vezes deixa de viver alguns momentos, porque é claro que a gente deixa de viver alguns momentos sendo mamãe adolescente. Com certeza eu deixei de viver, você que tá aí do outro lado, que também foi mãe adolescente, também deixou de viver. Então, alguns momentos aí, às vezes uma baladinha que você queria ir, mas que você não pôde ir porque você tem o seu filho. Então, são responsabilidades que a gente assume, né? E às vezes a gente não tá preparado. Então, se vocês puderem e conseguirem, né, viver a vida de vocês, evitarem aí ao máximo de fazer algumas coisas sem se prevenir, sem se proteger, façam isso, gente. Se previnam, se protejam, para que vocês possam fazer tudo no momento certo e não ter que passar por nada, né, nem escutar palavras ruins, coisas ruins antes do momento, tá, gente? Esse foi o meu relato, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu joinha, deixa muito joinha aí. Se ficou alguma dúvida que vocês que surgir aí ao longo do vídeo, me mandem aí nos comentários, façam as perguntinhas aí nos comentários, que vai ser o maior prazer responder vocês, tirar qualquer dúvida que vocês tenham ficado aí ao longo do vídeo. Podem me mandar aí que eu respondo com o maior amor, tá, gente? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter ficado até agora comigo. E até o próximo vídeo, galera. Beijo e tchau, tchau!